Agora nós vamos refletir sobre como que Jesus, sendo Deus e humano, ou seja, segunda pessoa da Santíssima Trindade, que veio até nós para nos salvar, nos reconciliar. Então, como que ele agiu concretamente para salvar a humanidade? Então, isso é muito importante porque durante muito tempo na teologia e na religião cristã, isso foi desconsiderado. Se nós seguimos Se nós seguimos a Jesus de Nazaré e nós afirmamos que Jesus de Nazaré é verdadeiramente Deus, então nós estamos seguindo uma pessoa concreta que fez escolhas, que tomou posições. E por isso todos aqueles que se dizem cristãos, seguidores de Jesus de Nazaré, deveriam hoje, aqui e agora, também tomarem as mesmas posições a fim de serem chamados cristãos. Então, Jesus de Nazaré viveu em Israel no primeiro século de nossa era. No primeiro século de nossa era. Ele poderia ser, naquele contexto histórico, ser reconhecido como um profeta apocalíptico. Um profeta não é um adivinho. Um profeta é uma pessoa que porta uma palavra de Deus para o povo e a sociedade do seu tempo. Então, Jesus, da mesma forma como Elias, Eliseu, os grandes profetas do Antigo Testamento, Amós, Oséias, Jesus também portava uma palavra de Deus para o seu povo. Poderia ser reconhecido como profeta. Os evangelhos falam que o povo reconhecia ele como profeta. Depois, a fé cristã vai entender que ele é a própria palavra de Deus. E ele era um profeta apocalíptico. O que é essa não se assuste com essa palavra. A apocalíptica surgiu no século II, século I a.C., no contexto em que o povo judeu estava dominado pelos gregos. Então se trata de uma mentalidade teológica, religiosa e política de resistência aos impérios que estavam maltratando o povo de Deus. Utilizavam uma linguagem simbólica para levar uma mensagem de resistência e de esperança. E além disso, que talvez aqui que seja o ponto pelo qual os estudiosos vão entender a pessoa histórica de Jesus de Nazaré como profeta apocalíptico, os apocalípticos acreditavam numa intervenção iminente de Deus na história do povo de Deus, da história de Israel, de tal maneira que Deus viria ele mesmo para libertar o povo de Deus de tudo aquilo que lhe maltratava e estabelecer de forma definitiva o seu reinado sobre o povo de Deus, o reino de Deus, né? Então é muito interessante porque nós vamos ver que está tanto em Jesus quanto em São João Batista a pregação. Convertam-se, o reino de Deus está próximo, está ao alcance da. E de fato, Jesus pregava o reino de Deus. Essa expressão aparece inúmeras vezes, dezenas de vezes nos lábios de Jesus, como oposição ao poder romano e religioso de sua época. Exatamente. Lido no contexto histórico, é isso. Por quê? Porque o Império Romano dominava o povo de Deus naquele contexto, dominava Israel naquele contexto. O imperador era considerado uma figura divina. Então, quando Jesus prega o reino de Deus, que está para chegar para libertar Israel, isso se opõe já ao poder estabelecido por Roma, na qual tem um Deus sentado no trono, já governando, César. E é claro, vocês verão também que o reinado de Deus, a ação do reino de Deus, vai contrapor Jesus ao poder religioso de sua época, conforme nós veremos. Então veja que, por exemplo, lá em Marcos capítulo 1, versículo 15, ele diz: é chegada a hora, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se dos pecados e creiam nessa boa notícia. A tradução mais acertada seria: convertam-se e creiam no Evangelho. Ou seja, converter significa mudar a mentalidade.
A pregação básica de Jesus consistia nisso. Mudem o seu jeito de pensar Deus, a religião e a vida e as relações, e vocês já experimentarão que Deus já começará a reinar entre nós. E creiam nesta boa notícia. Creiam neste evangelho.